Ok. Tá tudo ok? Gravação, compartilhamento. Podemos começar? Assim. Tudo certo. Né? Então tá. Bom, pessoal, a gente está tentando predizer aqui o QI da criança a partir de um conjunto de variáveis associadas com a mãe dessa criança, que é uma criança de 3 a 4 anos de idade. E a gente começou com uma variável categórica, que é se a mãe estava no high school ou não. Se ela completou o high school, significa 1, e se ela não completou, é 0. E a gente viu que, olhando os box plots para o conjunto de mães que completou o high school e para o conjunto de mães que não completou, realmente o QI da criança tinha uma ligeira... o QI da criança para a mãe que completou o high school, ele é ligeiramente maior, a distribuição, né, do QI. Distribuição do QI, não quer dizer que todo o QI de toda criança de mãe que tem 1 é melhor, é maior do que o QI de toda mãe, de toda criança de mãe que não completou o high school. Tem um monte, por exemplo, de crianças aqui, ó, tem 25% dos dados estão acima da caixinha, né, do box plot. Então, tem 25% das crianças de mães que não completaram high school têm um QI alto, relativamente alto, por exemplo, está aqui na mesma faixa, mais ou menos, de valores, um pouquinho abaixo aqui no começo, né? Mas, em suma, aqui ao longo tem várias crianças que têm um QI alto. E, do mesmo jeito, tem muitas crianças aqui de mães que completaram high school que têm um QI mais baixo, relativamente baixo. De fato, assim, é impossível que a gente espere que simplesmente saber se a mãe completou ou não o high school seria uma variável altamente preditora, né, com uma capacidade de predição muito grande para o QI da criança. Mas ela parece ter algum efeito, sim. Tem algum efeito, não gigantesco, mas tem algum, e possivelmente juntando com as outras variáveis, a gente vai conseguir um modelo um pouco melhor. Então, vamos seguindo aqui. Isso aqui a gente viu na aula passada. Aí, se a gente jogar naquele formatação de matrizes, né, o que a gente tem é o seguinte: um vetor com mais ou menos 500 crianças, com seu QI, e do lado de cá a gente tem a variável 1 ou 0, a variável binária, que é a mãe, se ela está no high school ou não, a primeira coluna de uns, e os dois parâmetros, beta 0, que é o parâmetro associado aqui com o intercepto, a coluna de uns, e esse outro beta high school, que é o coeficiente que mede o efeito de completar o high school. Então, o modelo é esse. Daqui a gente está, de novo, na representação usual, que a gente viu anteriormente, do ponto de vista matricial. E aí, se a gente fizer a regressão, aqui isso vai estar na lista de exercícios dessa semana, que sai hoje, você pode mostrar facilmente que com esse modelo aqui, se você usar essa fórmula que está aqui, essa matriz x', ela vai ficar uma matriz 2 por 2, então você consegue inverter ela manualmente. E se você usar tudo isso, então essa fórmula aqui, que é para o estimador de mínimos quadrados desse modelo de regressão, você vai encontrar que o beta 0, que está aqui em cima, a estimativa dele a partir dos dados é simplesmente o y0 barra. Y0 barra é o valor médio do y, quer dizer, do QI, das crianças de mães que têm o valor 0, de high school igual a 0. Então, esse y barra 0 é o QI médio das crianças cujas mães não completaram high school. Então, isso é o valor do beta 0. Bom, na verdade, é razoável a gente pensar nisso, porque está aqui, ó, se o x é essa variável que tem só dois valores, 0 e 1, o intercepto é o valor, é o valor do y quando o x é 0. O x ser igual a 0 significa estar exatamente aqui. Então, o valor do intercepto aqui é simplesmente o valor médio desses y que a gente está vendo aqui. E a inclinação da reta? A inclinação da reta, está dando para ver aqui, ela devia estar associada com a diferença entre esse valor médio, que está aqui, esse grupo de variáveis, e esse outro aqui. Intuitivamente, devia estar relacionado com isso. Agora, é mais do que intuitivo, é verdade isso, é realmente isso. O efeito aqui de high school, que é o beta HS,
a estimativa dele, a partir desses dados que estão na nossa mão, é esse daqui. É a média, o valor médio do QI das crianças cujas mães completaram high school, menos a diferença com relação ao Y0, que é o QI das mães que não completaram high school. Então, a gente tem aí uma interpretação, né, interessante e simples para os coeficientes do modelo de regressão, para esse caso em que você tem uma variável só, e ela é uma variável preditora, e ela é discreta, binária. Vamos passar agora para o caso em que a variável é contínua. Então, de novo, continua aqui o KID score, o QI da criança, e aqui no eixo horizontal, a gente tem agora o QI da mãe. De novo, espera-se, né, que o QI da mãe seja um preditor para o QI da criança, e a gente, embora, evidentemente, tenham várias outras variáveis importantes, que isso aqui não mede diretamente, não é possível você esperar uma predição maravilhosa, perfeita e muito boa, usando apenas essa variável. Mas a gente vê que tem uma associação aqui entre essas duas. Não é perfeita, está longe de ser muito forte, não é muito forte, mas tem alguma. Na verdade, está aqui. A correlação é 0,45. Então, tem uma correlação positiva. Geralmente, mães que têm um QI bem alto, aqui 130, 140, os seus filhos, eles têm um QI também medido aos 3, 4 anos de idade, relativamente alto. Mães que têm um QI muito baixo, costumam ter também, na maioria das vezes, os seus filhos têm um QI mais baixo, ocasionalmente tem alguns meninos ali com um QI um pouco mais alto. Então, tem bastante variabilidade e incerteza, mas parece ter, sim, alguma relação. Vamos lá fazer a representação matricial, então, do modelo. A gente está agora... Daqui a pouco eu vou acrescentar mais variáveis, evidentemente, mas, por enquanto, só para a gente entender a interpretação desses coeficientes. Aqui está o KID score, então, a gente está colocando aqui os 500 crianças aqui, e agora a matriz X ela é composta pela coluna de uns e pela coluna com o QI da mãe, que são os diversos valores contínuos ali naquele espaço que a gente viu naquele gráfico. E agora a gente tem dois coeficientes, o beta 0, novamente, e o beta IQ. O beta 0 seria, bom, o beta 0 é o intercepto da reta, e aqui os épsilons, né, os erros que a gente não observa. Fazendo o ajuste linear, então, isso é só um exemplo particular, né, de uma representação genérica que a gente veio usando até agora, que é os Y, aqui um X qualquer, né, com a segunda coluna, e só um detalhe, né, então, aqui nessa representação, o X é qualquer atributo que numérico, né, e que não é constante ao longo de todas as linhas. Porque se ele for constante ao longo de todas as linhas, por exemplo, se tiver o valor 3, 3, 3, 3, 3, todo mundo aqui igual a 3, essa coluna, ela seria simplesmente um múltiplo da primeira coluna. Elas não seriam mais linearmente independentes. Os atributos estão medindo a mesma coisa. Então, os dois são constantes ao longo. Então, a gente já está imaginando que os atributos, eles têm alguma informação, todo atributo tem alguma informação adicional em relação aos demais atributos que você está usando no modelo. Então, se você ajusta isso com a regressão linear, está aqui o comando para LM, é o comando que ajusta isso no R, usando apenas essa variável como variável preditora, pede para ver o resumo desse ajuste, então, e aparecem, aqui eu estou coletando apenas as coisas mais importantes, os dois coeficientes estão aparecendo aqui, com mais uma série de informações que a gente vai estudar em seguida. Então, com esses dois coeficientes, o que a gente está dizendo é que, observa aqui, o intercepto é praticamente 26, quase 26, e aqui é 0,6. Então, vamos colocar aqui, o modelo estimado, modelo de predição, é que o score para uma criança seria mais ou menos, né, quase 26, é o intercepto, mais 0,60 e alguma coisa, 61 vezes o QI da mãe. O intercepto beta 0, o que ele significa? Quando o QI da mãe for 0, o que é, na verdade, impossível,
não existe mãe com QI igual a zero. A faixa de valores do QI, os mais baixos, é da ordem de 60, 70. Então, é meio esquisito o que está significando esse coeficiente aqui, se a gente está tentando interpretar esse modelo desse jeito. Então, esse número que está aqui, se você quiser entendê-lo, seria o seguinte: se uma mãe tiver coeficiente QI igual a zero, isso aqui desaparece e fica igual a 25,80. Isso é o QI de uma criança com a mãe que tem QI igual a zero. Na verdade, essa região, o QI igual a zero, está completamente fora da região onde realmente a nuvem de dados ela está presente. Está aqui, olha, eu estou colocando a nuvem de dados, está parecendo esquisita, porque a nuvem, o QI da mãe, ele está aqui, ó, geralmente é acima de 60. Mas agora eu estou empurrando aqui o gráfico e forçando o zero a aparecer na escala e colocando a reta de regressão que a gente achou, a estimativa da reta. E aí você vê que o ponto x igual a zero aqui, QI da mãe igual a zero, e com o intercepto beta zero igual a 26 e alguma coisa, 26,80, que é 20, aqui é 40, então 26 é por aqui, ele está completamente fora da região aonde realmente os dados estão. A gente não quer fazer predição do QI de criança com mãe com QI igual a zero, isso não existe. Então, o intercepto aqui, ele não tem uma interpretação empírica muito clara nesse exemplo, porque não existem mães com QI igual a zero. Ele parece ser só um valor conveniente para a gente ajustar uma reta no meio dos pontos aqui. Eu não posso também dar um valor arbitrário para esse intercepto. Então, é simplesmente um valor que, se a reta, se prolongar a reta, quando o x aqui for igual a zero, é esse valor que está sendo cortado aqui na altura. Então, ele não é muito claramente interpretável, esse coeficiente. Já o outro, o coeficiente, esse daqui, ele é claramente interpretável. O que ele está medindo? Ele é o incremento esperado no QI da criança quando você der uma unidade de aumento no QI da mãe. Então, suponha que a mãe tem um certo QI e você aumenta esse QI por uma unidade. Então, está aqui, a mãe com um QI genérico, e você aumenta esse QI por uma unidade, passando a ser agora esse novo QI aqui, que é o QI estrela da mãe. Então, quanto que seria o valor do KID score novo para essa criança com a mãe estrela? Com a mãe estrela, o QI da criança, pelo nosso modelo, vai ser isso daqui. Mas lembrando que o QI da mãe é QI vezes 1, aqui devia estar entre parênteses, tá, gente? É o MAM QI mais 1, é esse aqui que é o QI estrela. Então, você multiplica o 0,61 por cada um desses termos e aparece esse valor que está aqui embaixo. Olha, mas esse valor, se você juntar, isso aqui é a mesma coisa que pega essa primeira parte aqui, isso aqui é o QI score, o QI da criança cuja mãe tem só QI, não QI estrela. E, então, o QI estrela da criança estrela, é o QI da criança anterior, da mãe, mais 0,61, que é exatamente o coeficiente. Então, vendo aqui, ó, a interpretação, porque como é um modelo linear, o que a gente está dizendo é que esse coeficiente que aparece aqui, ele tem uma interpretação. É o quanto que, em média, essa variável aqui vai aumentar, o valor esperado desse incremento, quando você aumentar essa variável aqui, associada com esse coeficiente, em uma unidade. Quando essa variável aumentar uma unidade, o QI da criança aumenta em 0,61. Então, dá um QI a mais para a mãe, uma unidade de QI a mais para a mãe, você aumenta o QI da criança em 0,60 QIs. Menos de uma unidade. Então, tem um pouco menos né? A mãe aumenta uma unidade, a criança aumenta quase meia unidade só, 0,60 unidades. A outra coisa bastante importante é que a gente pode sempre esperar um aumento de 0,61 para cada unidade de aumento do QI da mãe, e não importa o valor inicial do QI da mãe.
esse aumento aqui do QI estrela, tanto faz qual era o valor, se a mãe tinha um QI alto inicialmente, ou um QI baixo inicialmente, pelo modelo linear, qualquer que seja o valor do QI inicial da mãe, se você aumentar em uma unidade, isso daqui, a criança aumenta em 0,61. Então, o impacto de aumentar o QI da mãe, ele fica, por esse modelo linear, ele é bem definido, ele não depende do nível inicial por onde a gente está aumentando o QI da mãe. Então, é um modelo bastante simples, né? Ele está... Então, ok. Agora, com uma unidade de QI é pouco, né? Na faixa de QIs, eles aumentam muito, eles vão de 60 a 140, tá? Que a variação do QI da mãe, ela vai de 70 até 140. Então, aumentar o QI em uma unidade só é até meio bobo de perguntar, né? Uma variação de um ponto nesse range aí é muito pequena. Então, talvez seja melhor a gente tomar o range inteiro. Vamos pensar o seguinte, uma mãe que sai do QI mais baixo, um dos QIs mais baixos medidos, que é 70, para um dos QIs mais altos que foram medidos, na ordem de 140, quanto que é o aumento do QI da criança dela? Quanto que ele, em média, você poderia aumentar ao passar de uma mãe com um QI mais baixo para um QI mais baixo? Então, você está aumentando, a mãe aqui, ela está aumentando em 70 pontos o seu QI, passando do QI 70 para 140. O QI da criança vai aumentar em 0,61 vezes essa variação. É 0,61 para cada unidade de aumento. Então, 0,61 vezes 70, ele aumenta 42 pontos. Então, um aumento substancial, porque a faixa de valores para adultos é 70 pontos, você variar em 42 pontos é bastante coisa. Então, eu estou querendo dizer assim, como que a gente pode interpretar? A variável QI da mãe tem efeito ou não tem? Não é só uma resposta de sim ou não tem efeito, mas quanto de efeito? É isso aqui que a gente está vendo. Olha, uma mãe passar do seu nível de QI mais baixo, populacional, né, mais baixo, 70, para um nível de QI, alguns dos níveis mais altos, típicos, medidos nessa população, aqui não é nenhum gênio, não, é simplesmente um valor típico para razoável aqui de pessoas que têm um QI um pouco razoavelmente alto. Passando, então, variando aqui de 70 unidades, a criança não chega a variar 70, porque não é uma relação perfeita, mas ela aumenta substancialmente, também aumenta em 43 unidades o QI dela. Agora, um problema aqui que é comum aparecer em redes neurais o tempo inteiro, um problema que a gente vai... aquele negócio que eu expliquei antes, do intercepto não ficar muito interpretável, a gente pode fazer uma coisa um pouco melhor, continuo com um preditor contínuo só, eu vou centrar e escalar as variáveis preditoras. O que significa isso? Primeiro, centrar é simplesmente subtrair a média dos valores das variáveis. Se eu deslocar essa variável para um centro mais significativo, vai ser mais fácil interpretar os coeficientes, especialmente o coeficiente beta zero, o intercepto. E se eu escalar, também essa discussão que eu estava fazendo anteriormente aqui sobre o efeito da variável, ela vai ficar mais significativa, mais fácil da gente fazer. Então, deixa eu primeiro, vou centrar e depois eu vou fazer o reescalamento. Essa centralização que eu vou fazer, que é subtrair a média do QI da mãe, ela vai ser também importante quando eu adicionar um termo de interação, uma variável adicional que eu vou introduzir no modelo de regressão. Além disso, o escalamento e a centralização, elas também vão fornecer uma estabilidade numérica maior quando vários preditores estiverem sendo usados simultaneamente. Mas, para o modelo atual, com QI da mãe, só com QI da mãe como variável preditora, centrar significa centrar o QI da mãe subtraindo o QI médio
de todas as mães. E escalar é dividir o QI das mães por uma unidade que poderia ser significativa. Eu vou dividir por 10, mas teria outras opções que eu vou falar daqui a pouco. Então, deixa eu só explicar aqui. O que eu estou fazendo é, dado o atributo mam e q, em vez de colocar essa variável no modelo de regressão, eu vou considerar uma nova variável, que é essa daqui. O mam e q, ST significa standardized, padronizado. E a padronização que eu estou fazendo é essa daqui. É o mam e q, que é o QI da mãe usual, menos a média do QI dessas mães, dividido por 10. O 10 aqui, eu vou dividir por 10, depois eu discuto que podia ser dividido pelo desvio padrão. Então, suponha que o QI, o MAMI-Q ST, ele é aumentado de uma unidade. Então, agora, essa quantidade aqui. Então, é essa variável aqui que eu vou usar, na verdade, para fazer a minha regressão. Vou obter novos coeficientes. Deixa eu entender o que significa aumentar uma unidade nessa variável nova aqui, nessa variável padronizada. Então, essa variável ela é aumentada, eu vou aumentar em uma unidade, passando para um novo valor estrela. Então, está aqui, ó, o novo valor estrela é simplesmente o MAMI-Q padronizado mais 1. O que significa isso? Bom, está aqui a variável padronizada, essa daqui, mais uma unidade. Então, evidentemente, eu posso só colocar tudo no mesmo denominador, 10 e 10, e isso daqui, observa, isso é a mesma coisa que pegar esse 10 aqui, esse 10, e jogar ele aqui, nesse MAMI-Q. Então, mudar o MAMI-Q, mudar essa variável aqui em uma unidade, é equivalente a mudar a variável original, não padronizada, em 10 unidades. Essa unidade que eu estou usando aqui embaixo. Se eu tivesse usado um outro valor, teria sido outra quantidade que apareceria aqui, e era isso que você estaria somando aqui no MAMI-Q. Então, vou reajustar o modelo usando essa variável centrada e escalada. Então, tá aqui, eu vou definir MAMI-Q SQ igual ao MAMI-Q, tal, dividido por 10, e vou agora fazer um modelo de regressão, LM, usando essa variável padronizada, tá aqui. Então, ao fazer isso, eu encontro valores diferentes aqui. Tá? Como que a interpretação mudou? Primeiro, o intercepto, esse valor que está aqui, ele agora, em vez de ser um número sem muito significado, ele vai significar alguma coisa. Ele é o QI esperado de uma criança para uma mãe que tem o QI médio, aproximadamente 100. Deixa eu mostrar aqui por que isso acontece. Não, peraí, desculpa, é aqui mesmo. Então, o que significa agora esse QI, essa quantidade aqui, 86,79? Vamos olhar aqui o nosso modelo. Nosso modelo agora é um modelo de regressão. É um modelo de regressão em que, tá aqui, o KID-score depende dessa variável aqui. O que significa esse valor? É o valor que você está esperando para a variável KID-score quando a variável preditora é igual a 0. Porque quando ela é igual a 0, desaparece, e aí fica só o beta 0, né, o coeficiente, o intercepto. Então, o beta 0 é o valor quando essa variável é 0. Mas quando que essa variável aqui é igual a 0? Bom, essa variável ela está aqui. Ela é igual a 0, o denominador não tem efeito. Ela é igual a 0 quando o numerador é 0. Ou seja, quando o MAMI-Q, o QI da mãe, for igual ao QI médio. Então, agora ficou mais interessante. Esse cara que está aqui, ele representa o valor que você pode esperar para o QI da criança, quando a mãe, não quando a mãe tem QI 0, que não faz sentido, mas quando a mãe tiver um QI médio, o QI médio da população, do grupo que você está analisando. Então, você pode esperar um valor de 86,79. Beleza. E esse cara aqui é quando é o valor que você espera de incremento nessa variável preditora, quando essa variável aqui mudar em uma unidade. Mas a gente acabou de ver o que significa essa variável preditora nova, padronizada, mudar uma unidade.
ela mudar uma unidade, dar um incremento de uma unidade nessa variável, significa que esse novo valor aqui é o valor original de QI da mãe aumentado de 10 unidades, dessa quantidade que está aqui embaixo. Então, você está medindo aqui é o seguinte, quando essa variável aqui mudar uma unidade, significa quando a mãe aumentar de 10 unidades o seu QI, você pode esperar um aumento de 6 pontos de QI para a criança. Então, melhorou. Então, escalar e centralizar as variáveis torna mais fácil a interpretação desses coeficientes e analisar o efeito das variáveis, não se o efeito foi importante ou não, mas o tamanho do efeito, né? Então, deixa eu continuar aqui, sempre tentando, por enquanto, interpretar o modelo de regressão linear e o que a gente faz com esses parâmetros. Vou agora acrescentar, aumentar o número de preditores. Então, nós vamos dar um passo a mais, em que eu vou colocar variáveis. Eu vou colocar aquela variável binária, que é o high school da mãe, e a variável do QI da mãe. E agora o nosso modelo é esse daqui. Olha, o que significa esse modelo? Vamos olhar aqui que esse modelo, o que ele está permitindo é fazer com que o KIT score ele seja representado como uma reta em função do QI da mãe para cada nível de high school. Então, vamos imaginar, esse é o modelo que a gente está imaginando. O KIT score é isso, mais um errinho aqui, que é o erro de predição usando esse modelo simples. O que acontece quando o high school da mãe for 0? Quando o high school da mãe for 0, esse pedaço aqui desaparece. Vai ficar, então, simplesmente beta 0 mais beta i. Então, o KIT score é uma função linear, a predição que você está fazendo do KIT score é uma predição linear em função do QI da mãe. Aqui podia ser o QI padronizado já de uma vez, tá, gente? ST aqui. Agora, quando o MAM High School for igual a 1, o que vai acontecer aqui quando o MAM High School for igual a 1? Bom, aí o KIT score, isso aqui vai ser igual a 1, e o que você vai ter é um modelo, é esse modelo anterior aqui, mas com um beta 0 modificado. O beta 0 agora passando a ser o beta 0 anterior, mais esse impacto adicional aqui. Então, esse modelo, um modelo bastante simples, deixa eu ver se eu tenho aqui um gráfico. Isso, está aqui o gráfico representando o que a gente está dizendo. A gente está falando assim, está aqui o QI da mãe, e aqui eu tenho um modelo para o KIT score. E ele diz o seguinte, quando o high school for 0, eu estou imaginando que o aumento típico desse QI score, ele cresce linearmente de acordo com esses coeficientes que eu vou obter pela minha regressão linear. E o outro grupo de crianças, aqueles em que o high school da mãe é 1, quando eu coloco simplesmente aquela variável binária, o que eu estou fazendo é forçando o meu modelo a colocar uma reta paralela aqui. Essa reta ela pode ser para cima ou para baixo, em função desse coeficiente aqui ser positivo ou negativo. Aqui é um desenho, por exemplo, em que esse coeficiente é positivo. Então, eu estou imaginando que quando a mãe completa o high school, o que eu faço é pegar esse modelo que está aqui de crescimento do QI da criança em função do crescimento do QI da mãe, e deslocar essa reta rigidamente para cima. Então, é um modelo que está impondo, né, essa condição. Então, quando você simplesmente põe essa variável binária e essa variável QI, o que você está fazendo, no fundo, é isso daqui, é isso aqui que você está tentando usar como preditor para o seu modelo no seu modelo de regressão linear. Então, daqui a pouco a gente vai falar, olha, e se eu quiser modificar a inclinação dessa reta aqui também? Eu não quero que elas sejam paralelas, eu quero permitir que, tá bom, a gente vai ver daqui a pouquinho o que a gente tem que fazer para permitir isso. Mas a representação matricial desse modelo, então, é aquele em que eu tenho aqui os KIT scores, os 500 valores, a coluna de uns, a coluna do MAM High School, variável binária, e o QI da mãe. Aqui o QI da mãe já pode estar padronizado, tá, gente? Devia ter escrito aí o ST. Mas, então, esse é um exemplo particular de uma representação matricial genérica em que a gente tem 3 colunas, sempre lembrando que a primeira é a coluna de uns
e aí você tem um beta 1, um beta 2, etc. Mas, com a variável binária e a variável contínua, aqui, como que a gente faz no R? Bom, é simplesmente tiozinho aqui, para representar, essa é a variável y, a preditora, tiozinho, e a soma das features que você está querendo. Você coloca como soma, e ele vai colocar essa coluna e essa outra coluna, e automaticamente acrescenta a coluna de uns também. E o modelo estimado, então, aparece aqui, se você usa summary no objeto de retorno dessa função LM, o que a gente obtém um conjunto de informações, incluindo os coeficientes da regressão, que são essas daqui, que são esses aqui. Então, o modelo, o que ele está sendo? Usando esses coeficientes que foram estimados, ele está dizendo o seguinte, olha, a predição linear para o QI da criança, em função do high school da mãe e do MAM, eu até usei, foi o ST mesmo, tá, gente, na estimativa aí. Os coeficientes são esses aqui, usando o QI da mãe padronizado, aquela padronização que eu mostrei anteriormente. Então, o que muda agora como interpretação? Vamos tentar enxergar isso aqui. Primeiro, o intercepto. Vamos olhar o intercepto. O que é esse número que está aparecendo aqui? É o QI que a gente espera para uma criança, o que a gente espera, tem um erro nisso daqui, mais ou menos, etc., quando essas coisas aqui são zeradas. Então, quando o QI da mãe for zero, o high school da mãe for zero, mãe não tiver high school, e quando essa variável aqui for zero, quando que essa variável é zero? Essa é a variável padronizada. Então, significa que a mãe está com QI médio. QI médio. Então, quando a gente tiver uma mãe de QI médio, e quando a mãe não tiver no high school, esse valor aqui é o valor que você espera para o QI da criança. O coeficiente beta-HS, esse que está aparecendo aqui, o que significa esse 5,95? Quer dizer, praticamente 6. Bom, isso aqui é o seguinte, é o quanto que você espera de impacto no QI da criança quando a mãe sair de um high school igual a 0 para um high school igual a 1. Quando ela trocar de completar o high school, a criança ganha aí 6 pontos percentuais. 6 pontos de QI. Pelo fato da mãe ter mudado, passado de high school. Então, qual que é o impacto de high school? Então, o resumo grosseiro desse impacto está nesse número. É o seguinte, olha, completar o high school acrescenta 6 pontos de QI numa criança. E a mãe, vamos supor que a mãe, por alguma razão, uma mãe passa de um certo QI para um outro QI, com essa variável aqui, uma unidade a mais nessa variável. Uma unidade a mais nessa variável significa 10 pontos de QI adicionais. Lembra, esse 10 vem do denominador da padronização. Então, 10 pontos de QI da mãe, 10 pontos adicionais de QI, trazem 5 pontos de QI para a criança, ou quase 6. Olha como que esses dois coeficientes, inclusive, são parecidos. Um é 5,95, praticamente 6, o outro é também quase 6. Então, o que está dizendo aqui? Está falando o seguinte, olha, por esse modelo, o impacto de completar o high school parece ser mais ou menos, o impacto no QI da criança, parece ter mais ou menos o mesmo efeito quantitativo, de dar 6 pontos a mais, que uma mãe, do que 10 pontos de QI a mais numa mãe. Olha, o QI da mãe está variando numa faixa de 70 a 140, então 10 pontos nessa faixa é um incremento substancial. Então, completar o high school parece ser um efeito razoável na criança. Deixa eu abrir um parênteses aqui importante. Até o resto dessa aula, eu vou continuar falando nessas interpretações similares a essa que eu acabei de fazer. Se você lembrar lá do início do nosso curso, aquela discussão sobre estudos observacionais, estudos experimentais, causalidade, etc., eu estou abusando muito aqui do fato de que isso não é um estudo experimental, é um estudo observacional, e interpretações similares a essa que eu acabei de fazer
têm que ser consideradas com muito cuidado, com bastante, com um pé atrás, muito grande. Deixa eu explicar por quê. Não são os valores quantitativos. Os valores quantitativos são exatamente essa, a interpretação que eu fiz é exatamente essa, é a interpretação causal que eu estou acrescentando, me deixando levar aqui para facilitar a explicação, é essa interpretação causal que pode ser olhada com levantar a sua sobrancelha e falar, será? Porque, deixa eu explicar o que é isso. Olha aqui, uma das coisas é o seguinte, eu estou dizendo, completar o high school significa dar um aumento de 6 pontos percentuais para uma criança. Ora, mas você não pode, isso não é um experimento em que eu peguei algumas mães e forcei elas a não completar o high school, e para outras mães, eu forcei essas outras mães, de alguma maneira, a completar o high school, como se tivesse um experimento, como se eu pudesse estabelecer o valor dessa variável aqui para cada unidade de análise, para cada unidade experimental aqui, que é o par mãe-criança. Não é assim, evidentemente, que isso aqui foi feito. Então, o fato de que uma mãe não completa o high school, isso daqui pode estar bastante associado com uma série de fatores importantes, e pode ser que eu simplesmente tentar forçar, dar educação forçada a todas as mães, como se isso fosse automaticamente o QI da criança, isso provavelmente não vai funcionar. Não é assim. Quer dizer, como que eu vou forçar as mães a completarem o high school? Não tem... Em suma, eu não quero me prolongar muito sobre isso, mas eu vou continuar fazendo esse tipo de interpretação, que é, a mãe completar o high school dá 6 pontos a mais para o QI da criança. Não é bem assim. Tem que olhar com um grão de sal muito grande. Por exemplo, uma das coisas importantes que deve aparecer aqui é uma associação entre essas duas variáveis aqui, olha, as duas dependentes que estão aqui. Afinal de contas, mães com QI muito alto, elas tendem a completar o high school, porque elas têm uma facilidade cognitiva maior, especialmente para esse tipo de testes que são dados em escolas, e porque o QI mede é exatamente esse tipo de habilidade, e isso faz com que, então, mães que têm um QI alto provavelmente têm um high school completo. Então, essas duas variáveis aqui estão associadas. Quando a gente está medindo o efeito dessa variável aqui, a gente está medindo o efeito dessa variável pura ou dessa variável misturada com essa outra aqui. Esse é um verdadeiro pântano de dificuldade de interpretação nesses modelos, interpretabilidade de modelos. Esse modelo de regressão linear já é muito simples. Regressão, modelos de redes neurais profundas, isso é um tópico de pesquisa intenso hoje em dia, interpretabilidade desses modelos, e não é simples. Realmente não é simples. Causalidade também é outro tópico super importante de pesquisa atual. Então, eu não vou me prolongar sobre isso, explicando o básico aqui desses modelos, que por exemplo, você precisa minimamente disso que eu estou explicando agora para conseguir entrar nessas águas mais profundas aí dessas outras técnicas de pesquisa atual. Então, pensando aqui nas duas linhas que foram ajustadas, eu estou colocando no gráfico aqui os pontos vermelhos são os pontos cujas mães não completaram high school, e os azuis são as mães que completaram high school. E a linha vermelha é a linha obtida com... O que é a linha vermelha? A linha vermelha é essa linha aqui. Desculpa. A linha vermelha é esse valor mais esse valor aqui. Ou seja, é o modelo se essa variável for zero, se o high school for zero. Se o high school for zero, esse pedaço aqui some e fica só esse outro pedaço aqui. E quando o high school for 1, você acrescenta, né, na variável, no intercepto, você está acrescentando essa variável aqui, porque essa daqui agora é constante igual a 1,
Então, o que você está fazendo é um deslocamento da reta para cima, aqui, em quantas unidades? Em 6 unidades. Então, a gente está vendo aqui os dados, o quanto de variabilidade que tem nos dados, e o que esse modelo está sendo capaz de predizer. Então, um aumento aí modesto, né, do QI médio de crianças, do QI, em função do QI da mãe e de completar o high school. Agora, nós vamos fazer uma coisa adicional, que é colocar uma variável de interação nesse modelo. O modelo prévio, ele impõe a mesma inclinação para os dois grupos, o grupo de mãe com high school 0 e high school igual a 1. O próximo passo é permitir que a gente faça um ajuste, deixando que esses interceptos e inclinações variem, que não seja o mesmo para todo mundo. Então, nós precisamos encontrar uma representação única de duas linhas, de um modelo de duas retas, em termos de um modelo de regressão linear. Então, como é que eu vou, de um único modelo de regressão linear? Eu não quero ajustar o modelo separadamente no grupo 1, no grupo 2, eu quero fazer um modelo só para todo mundo, mas permitindo duas retas. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou criar, na sintaxe do R, essa variável que está aqui. Isso também é a sintaxe lá do Stats Model do Python, tá? Eu vou criar essa nova variável, que é com esses dois pontinhos aqui no meio. Essa sintaxe aqui, o que ela vai permitir é automaticamente criar uma nova variável, que é o produto dessas duas variáveis aqui. Bom, deixa eu explicar por que isso acontece. Então, tá aqui, ó. O novo modelo que a gente vai ter é esse aqui, o KidScore, vai ser uma função linear da variável mum high school e da variável mum IQ. Então, até aqui foi o modelo que a gente acabou de aprender, é um modelo que tem duas retas paralelas. Agora, eu estou acrescentando esse pedaço aqui. Então, um novo coeficiente linear aqui, e para essa variável que é chamada de... Desculpe, a variável é só até aqui. Para essa nova variável aqui, que é chamada de interação entre essas duas variáveis aqui. O que é essa variável interação? Essa variável interação é simplesmente o produto da variável binária pela variável contínua IQ. Então, vamos tentar entender o que esse modelo aqui, o que essa representação que vai me permitir fazer um modelo de regressão linear único, o que ela impacta, né? O que ela significa. Impacta no que ela significa. Então, vamos lá. Vou considerar os dois casos, mum high school igual a 0 e depois o mum high school igual a 1, aqui embaixo. Então, quando o mum high school for igual a 0, o que esse modelo aqui em cima, o que é esse, o que vira esse modelo aqui em cima? Essa variável que vai ser 0, essa daqui, e essa outra, que é o mum high school vezes o mum IQ, também vai ser 0. Então, tá aqui, olha, eu vou ter essa variável, essa primeira aqui, o high school multiplicado por 0, e esse coeficiente aqui, que é o coeficiente aqui da interação, ele também sendo multiplicado por 0. Então, eles desaparecem. Então, eu vou ficar com uma reta que vai ser esse beta 0 aqui, mais o mum-IQ impactando linearmente o KidScore através do beta IQ, que é esse cara aqui. Então, tá aqui, olha, a gente tem beta 0 vai ser o coeficiente quando o QI da mãe for o QI médio, beta IQ vai ser o coeficiente, o impacto que a gente tem de aumentar essa variável em uma unidade. Quando essa variável aqui for padronizada, ou não, quando ela aumentar em uma unidade, esse cara aumenta aqui em uma unidade o QI da criança para mães que têm high school igual a 0. Ok. Então, esse aqui é o impacto de QI da mãe, impacto de uma unidade de QI da mãe para crianças que têm QI igual a, mães que têm high school igual a 0. Mum high school igual a 1. O que vira o KidScore? Então, vai ficar aqui beta 0, mas isso daqui vai vezes 1, essa variável é 1, aqui ela é igual a 1. E aqui é a mesma coisa, aqui vai ficar agora o mum high school igual a 1 vezes o mum IQ. Tá aqui. Olha, agora eu vou juntar esses dois aqui num novo intercepto, que é esse aqui, e essa variável aqui, observa que ela tem o mesmo mum IQ. Então, colocando o mum IQ em evidência aqui,
somando esses dois, eu tenho uma nova inclinação para MAME-Q, um novo impacto de MAME-Q. Então, o que eu consegui foi criar duas retas com essa representação. Eu tenho essa reta aqui para as crianças que têm high school igual a 0, e essa nova reta aqui, em função do MAME-Q, né, para as crianças cujas mães não completaram o high school. E agora o interessante é que esse modelo que a gente fez é um modelo que pode ser colocado na nossa representação de regressão linear usual. Então, aqui as 500 Q-scores, a coluna de uns, a coluna de MAM High School, a coluna do MAME-Q e uma nova coluna que é o produto da variável binária High School com a variável MAME-Q. Está aqui. Então, eu estou acrescentando, eu tenho um beta 0, um beta high school, um beta IQ, e esse coeficiente aqui que a gente chama de interação entre o MAM high school e o MAM IQ. Então, essa notação, você vê que continua sendo a mesma notação de antes. Não tem absolutamente nada de diferente em relação à teoria geral que a gente viu anteriormente. E aí você faz o ajuste de regressão, né? Então, está aqui, se você tiver duas variáveis e quiser acrescentar uma interação entre essas duas, você põe o produto aqui entre essas duas variáveis e simplesmente está acrescentando uma coluna na matriz. Então, o código R, em vez de você sair criando colunas, o que a gente faz na sintaxe aqui é fazer isso, ou a variável y, tiozinho para indicar o modelo, aqui entram agora as variáveis preditoras, você vai colocar as duas variáveis preditoras e a interação entre as duas variáveis preditoras com esse símbolo aqui, sem que você precise criar essa variável que é o produto das duas. Ele automaticamente vai fazer isso e responde, inclusive o stats model lá no Python é a mesma coisa, tá, gente? Mesma sintaxe. Aparece aqui os coeficientes ao ajustar esse modelo, né, você pede para ver os coeficientes, eles aparecem aqui, e aí o modelo ajustado, sendo esse daqui agora, e a gente vai interpretar esses modelos, né, o que a gente já viu anteriormente, não vou fazer isso mais, o que tem aqui embutido, então, são duas retas com seus coeficientes específicos aqui. Quando o high school da mãe for igual a 0, a gente tem essa reta aqui, e quando o high school da mãe for igual a 1, essa reta ela modifica, fica igual a isso daqui, aqui seria o MAME-Q. Tá? Então, esse intercepto aqui muda um pouquinho, não muito, e esse daqui, a inclinação, ela muda. 9,69 para o MAME-Q, no caso de high school igual a 0, e para o high school igual a 1, é 4,85. Então, deixa eu voltar aqui no problema da causalidade para vocês verem como que isso... Então, aqui as retas ajustadas, o modelo. Alguém está vendo alguma coisa estranha, não do ponto de vista numérico, ou do ponto de vista do ajuste, dos valores, da interpretação desses resultados aqui? Interpretação prática, assim, né? A reta vermelha é o modelo que a gente está tendo para o aumento do QI da criança para as mães com high school igual a 0. A reta azul é para as mães que têm high school completo. O que a gente está vendo aqui é o seguinte, olha, parece que a mãe, o efeito do QI da mãe é maior quando a mãe não completou o high school do que quando ela completou o high school. A reta ela ficou menos inclinada, mostrando que aumentar o QI da mãe na reta azul, pela reta azul, né, aumentar o QI da mãe traz menos ganhos para o QI da criança no caso da reta azul. Você ganha menos pontos, em média, se você aumentar o QI da mãe. Faz sentido isso, gente? Nesse caso aí, professor, provavelmente é que
a variável de high school, ela traz junto com ela outras variáveis que influenciariam mais efetivamente o QI, como questões sociais, etc., do que o próprio fato dela ter high school, né? Porque ter ou não high school, intuitivamente, não faz sentido mudar o QI da criança. Mas talvez essa variável, ela mensura outras variáveis que faça sentido mudar essa correlação com o QI da criança. Pois é, mas olha que coisa curiosa, né? Se você pensar assim, como o nosso modelo não é um modelo experimental, então inferir causalidade aqui, que no fundo é tudo que a gente quer com esse modelo. Você não quer só fazer uma predição, você quer alterar, por exemplo, pensar em políticas públicas, etc. Então, você tem que ter interpretações desses modelos. Isso aqui não é só... Nós não estamos só querendo vender produtos na Amazon, não me interessa se a pessoa faz isso. Aliás, mesmo na Amazon, eles estão super interessados nisso também, né? Mas, assim, não é um problema só de predizer se é gato ou cachorro na imagem. Eu quero algo mais, eu quero interpretar, eu quero aprofundar, eu quero, inclusive, modificar o sistema social para tentar fazer alguma melhoria. Então, olha que coisa curiosa. Quando a mãe tem um QI muito alto, parece que vale mais a pena ela ficar sem high school do que com high school. Ela ficar sem high school, ela está aqui. Com high school, ela está aqui. Então... Quer dizer, para mães que têm um high school alto, vale mais a pena não terminar o high school? Não faz sentido, né? Assim, né, o mínimo de bom senso, falar, não, peraí, poxa, tem, né? Lembrar aqui do Carl Sagan, se você quer fazer uma afirmação extraordinária, é melhor você trazer alguma evidência muito extraordinária para a mesa. Só isso aqui, baseado só nesse gráfico, será que não tem outra explicação? Então, vamos falar nisso aqui. Agora que eu separei os dois gráficos. Então, tem duas coisas aqui. Dá uma olhada nesse gráfico. Esse aqui que é com high school igual a 0. Existem muito... Aqui eu estou usando, gente, no R, é o ggplot, tá? Geralmente eu faço os meus gráficos aqui só com o básico do R, sem usar o ggplot, mas o ggplot faz gráficos muito bonitos, é como também o Seaborn, é copiado do ggplot do R, o Seaborn no Python, ele faz esses gráficos também. Mas aí, o importante é que, com esse gráfico igual a 0, existem muito poucas mães com QI alto. Se você olhar QIs aqui, olha, acima de dois QIs padronizados, ou acima de 3 estaria aqui, né? Aqui, para essas mães aqui com 0, não tem ninguém, tá vendo? Então, na verdade, não tem muitas mães. Significa, então, que para essa região aqui, a gente está extrapolando o efeito do QI da mãe, porque a gente praticamente não tem dados nessa região. Vamos saber o que vai ser o efeito aqui médio, né? A gente está extrapolando. Essa reta aqui, ela está sendo... Aqui, por exemplo, nem tem dado nessa região, não tem mãe aqui. Como a gente vai ver logo em seguida, a incerteza dessas predições nessas regiões onde não tem dados, elas costumam ser muito grandes. Vocês lembram que a gente tinha falado que esses parâmetros aqui, a inclinação da reta, ele tem incerteza nisso, ela é uma variável aleatória obtida a partir dessa amostra. Ela tem variação. Se eu tivesse uma amostra um pouco diferente desses pontos vermelhos, essa reta aqui, ela variaria. E se ela varia, para quem joga bilhar, né, sabe que se você tiver uma pequena variação aqui dessa reta, lá na frente, aqui, essa pequena variação da reta, ela pode fazer com que essa reta seja muito mais embaixo aqui. À medida que você vai andando, aqui no meio, se você fizer uma pequena variação do ângulo aqui, essa reta, ela vai, o afastamento, né, vai se tornando maior e maior à medida que a gente vai andando ao longo desse eixo. Então, pode haver um efeito de saturação da linha reta que poderia ir se curvando aqui, mostrando que o efeito de aumentar o QI da mãe, à medida que eu estou me afastando nesse eixo, ele vai diminuindo. Ele talvez, não estou vendo isso aqui nesses dados, não tem evidência disso aqui nesses dados, parece ter um crescimento mais ou menos linear. Mas como eu não estou vendo mães com QIs muito altos, eu não consigo dizer se, na verdade, o QI, a linha vermelha, ela, na verdade, deveria se curvar um pouco aqui.
e não continuar subindo. Eu não consigo ver isso. Tá? Mas um outro problema que acontece e que é importante aqui do ponto de vista de causalidade, que eu tinha falado antes, é o seguinte: pode ser, sim, que o efeito de QI da mãe seja muito maior para mães que não completaram high school do que para mães que completaram high school. E aí você pode, de novo, assim, tem várias explicações alternativas que exigiriam uma análise. Pelo amor de Deus, nunca pense em sair fazendo uma política pública com base numa explicação como essa que eu vou dar aqui agora, que é uma explicação possível, mas eu não tenho a menor ideia se ela é razoável, se ela existe realmente na realidade ou não. É o problema de interpretação desses resultados. Você pode torcer os resultados para um lado ou para o outro do ponto de vista de interpretação. Então, deixa eu explicar. Como que o QI da mãe, uma mãe de QI mais alto, pode ter um impacto maior nas suas crianças se ela não completar o high school? Bom, vamos imaginar o seguinte, olha, que mães que não completam high school, se nós estamos falando de Estados Unidos, é muito comum que sejam mães, tem vários tipos, né? Pode ser por um problema cognitivo da mãe, realmente ela não é capaz, não consegue, não tem interesse, etc., ou podem ser os outros fatores humanos que, então, é muito comum mães que ficam solteiras com idade muito precoce, não consigam completar o high school. Tem dificuldades de ter apoio para a criança, são mães solteiras e não tem onde, em suma, tem que cuidar da criança e aí abandonam a escola. Mas essas mães ficaram grávidas por razões variadas, ficaram apaixonadas, gostaram, não pensaram direito, um instante de bebedeira, sabe-se lá por quê. Mas são mães que têm um QI razoável. Essas mães que têm um QI razoável, alto, elas podem se dedicar às suas crianças de tal maneira que essas crianças, aos 3, 4 anos, tenham uma capacidade cognitiva nesses testes de habilidade de QI maior, em média, do que crianças cujas mães estão lá completando o high school e que talvez tiveram seus filhos numa idade mais avançada. É uma explicação possível? É uma explicação possível. Parece ser... É completamente disparatada? Não, não é completamente disparatada. Mas esses dados permitem a gente chegar a essa conclusão? Não, não permitem. Permitem a gente levantar essa hipótese, que poderia ser estudada ou com outro estudo, outro tipo de coleta de dados social, né, uma pesquisa social, ou procurando outros conjuntos de dados que tenham algumas informações semelhantes a essas que eu falei, controle dessas variáveis adicionais que eu estou mencionando aqui. Então, esse tipo de dado e esse tipo de conclusão, o resultado que a gente está encontrando aqui, ele leva a novas hipóteses que teriam que exigir novas coleções de dados para a gente tentar responder de maneira um pouco mais afirmativa sobre essa causalidade dos efeitos que a gente está enxergando aqui. Mas todos aqueles problemas que a gente viu de forma muito simplificada lá no início do curso, entre estudos experimentais e estudos observacionais, eles aparecem em escala ampliada e muito mais difíceis nesses modelos maiores de análise de dados. Aqui no modelo já mais simples de todos, que é o modelo de regressão linear, ele está aqui batendo na nossa cara. Vamos ver agora mais um caso, que é a regressão com variáveis categóricas. Uma das variáveis que a gente tinha era se a mãe trabalhava, o grau de envolvimento da mãe com o trabalho nos primeiros anos de vida da criança. Então, era uma variável categórica, 1, 2, 3, 4, que esse valor 1, 2, 3, 4, ele ia aumentando à medida que a mãe ia trabalhando mais e mais no primeiro ano de vida da criança. A gente pode esperar uma correlação negativa entre o mom work e o KID score. Mas o problema é como colocar esse mom work no modelo de regressão linear. Como que isso é feito de fato?
a gente coloca a variável MUMWORK com os valores 1, 2, 3, 4, vamos supor que você simplesmente pega aquele modelo anterior, que a gente já tinha, com as interações aqui, e acrescenta agora essa variável MUMWORK, que tem valores 1, 2, 3, 4. Se eu ajustei esse modelo e encontrei esse valor aqui, um valor pequeno para o beta associado com o MUMWORK. Isso significa que, se o MUMWORK aumentar uma unidade, eu espero um aumento no QI da criança de 0,1 ponto, 1/10 de ponto no QI da criança. Quando o MUMWORK variar de 1 para 2, não sei se vocês lembram, o MUMWORK tem os valores 1, 2, 3, 4. Então, quando o MUMWORK variar de 1 para 2, o KidsScore aumenta 1/10 de ponto. Quando o MUMWORK variar de 3 para 4, o KidsScore aumenta da mesma quantidade de 1/10 de pontos. Mas isso faz sentido? Não faz. Não faz sentido, porque a variável categórica, ela está aqui, 4, isso não é um número quantitativo, são só valores nominais. Existe uma ordem de crescimento aqui, natural, né, que o MUMWORK aumenta. Aumentar o MUMWORK significa, né, passar de 1 para 4, significa um decréscimo de comprometimento de tempo da mãe com a criança. Entretanto, não é claro que a gente tem que ligar, né, dar o mesmo significado a uma unidade de aumento, quando você passar de 1 para 2, significa a mesma coisa que passar de 3 para 4, ou passar de 2 para 3, deixa eu falar assim, passar de 1 para 4 significa 3 unidades de aumento. Isso significa a mesma coisa que passar 3 vezes a passar de 1 para 2? Entende? Essa variável aqui, ela não é uma variável numérica, realmente, como é o QI da mãe, que a gente pode falar, não, aumentou 10 pontos, 5 pontos, 3 pontos. Aqui, isso aqui são números, são códigos apenas, são labels arbitrários que a gente está dando para esse valor, para esse aumento de tempo. Então, se você quiser deixar isso mais claro, pensa numa outra variável categórica, que seria, por exemplo, religião da mãe. Agora fica mais claro. Eu codifico isso com 1, 2, 3, 4. Se a mãe é católica, protestante, outra religião, ou ateia. Nesse caso, é muito claro que os valores dessa variável categórica, eles realmente são só rótulos nominais, são rótulos que a gente está dando. Não tem nenhum sentido, nem de ordem. Agora, nesses 1, 2, 3, 4, quer dizer, 4 não é maior em sentido nenhum do que 1. Não faz sentido aqui. Então, diferenças entre esses níveis são completamente sem significado. Então, por causa disso, não faz sentido a gente jogar uma variável categórica dessas num modelo como se você simplesmente jogasse ela aqui assim, acrescentando um coeficiente aqui. O que a gente faz com uma variável desse tipo? A gente usa uma codificação do tipo one-hot encode. O que a gente faz é o seguinte: a gente usa um negócio chamado de variáveis dummies. Variáveis dummies são as variáveis de one-hot encode. A gente cria variáveis chamadas de dummies. Essas variáveis dummies variáveis burras, né? Variáveis burras, para representar os diferentes níveis da variável do regressor categórico. Quando a gente tem um regressor categórico que tem k níveis, a gente cria k-1 variáveis dummies, ou binárias. Essas variáveis dummies são sempre binárias. A gente seleciona um dos níveis da variável original como uma referência ou base, e em seguida a gente cria uma variável binária para indicar a presença de cada uma das outras. Então, deixa eu explicar isso aqui no nosso exemplo. Vamos supor que eu quero predizer o KidsScore usando o MUM-High-School, o MUM-IQ e o MUM-Work. Eu vou tirar aquela variável de interação, senão meu modelo vai ficar tão grande aqui na tela que não vai caber no slide direito. Então, você pode fazer tudo isso colocando aquela variável de interação, que é o produto,
Mas deixa eu fazer um negócio mais simples aqui. O MAMO, vou deixar só sem a variável de interação, só para diminuir o tamanho das fórmulas. O MAMO-work, ele possui 4 níveis distintos. Eu vou criar, então, 4 menos 1, quer dizer, 3 variáveis dummies, ou binárias. Eu vou fixar uma das categorias de referência. Eu vou fixar a categoria MAMO-work igual a 1 como base. Essa daqui, a categoria 1, era a mãe que ficou inteiramente, que não trabalhou nada durante os 2 ou 3 primeiros anos de vida da criança. E vou criar agora, então, 3 dummies, Z1, Z2, Z3, para indicar a presença das demais variáveis. Então, o esquema é esse que está aqui. Ó. Imagina alguns dados da nossa amostra organizados numa tabela, e que é isso daqui, ó, as crianças aqui, 400 e tantas, aqui o QI da criança, e aqui as variáveis preditoras que eu quero usar. Tem a coluna de uns, e tem ainda o MAM High School, tem aqui o QI da mãe, e aqui o MAM Work, tá? Que são os valores 1, 2, 3, 4, que está aqui, ó, a variável 1, 2, 3, 4. Você não vai usar essa coluna no seu modelo. Você vai usar essas 3 colunas aqui. Lembrando que o MAMWork igual a 1 é a referência. Então, essas 3 variáveis que estão aqui, elas vão ficar iguais a 0 em todos os casos. O MAMWork igual a 2 significa essa primeira variável aqui igual a 1 e as seguintes iguais a 0. Essa variável aqui agora é 3. Para essa criança aqui, a MAMWork é 3. Então, essas 3 variáveis, essas 3 colunas, vai ser essa daqui igual a 1 e as outras iguais a 0. E aí, quando for 4, vai ser as 2 primeiras iguais a 0 e a última igual a 1. Então, lembrando, se for 1, é tudo 0. Se for 2, o MAMWork fica 1, 0, 0. Se for 3, fica 0, 1, 0, 1, 0. E se for 4, fica 0, 0, 1. Então, é simples. E isso é feito automaticamente. Agora, deixa eu explicar aqui, estou repetindo aqui parcialmente, e vamos tentar entender o que realmente está sendo feito aqui. Então, a mecânica é fácil, né? Imagino que todo mundo entendeu. Então, lembrando, a referência é a categoria MAMWork igual a 1. A gente define, então, o seguinte, Z2 é igual a 1 se o MAMWork é 2 e 0 caso contrário. Z3 é 1 se o MAMWork é 3 e 0 caso contrário. E o Z4, aliás, gente, vocês desculpem, aqui devia ser Z2, Z3 e Z4 para ficar mais simples aqui a coisa, tá? Eu esqueci aqui. Esse é só o nome da variável, né? Devia ser 2, 3 e 4 para simplificar, para realmente ficar conectado aqui com quando que ela fica quente, né? Quando que ela fica hot e quando que ela não fica hot. Então, Z3 é quando a categoria é 3. Então, se uma mãe tem MAMWork igual a 1, você tem o Z2, Z3, Z4 igual a 0. Se for MAMWork igual a 3, aí você tem Z2, Z4 igual a 0 e o Z3 igual a 1. E na representação, então, matricial, que você vai usar no modelo de regressão linear, o que você tem é essa matriz de desenhos aqui. Aliás, devia ter aqui a matriz de uns também, tá, gente? Esqueci aqui a coluna de uns, e aí depois essas outras coisas aqui. Então, no lugar do MAMWork, entra essa variável aqui. Na verdade, não é essa variável, não é uma variável, são 3 colunas. A variável MAMWork tem 4 categorias, então a gente tem 3 colunas aqui representando a variável MAMWork. Ela vai com um coeficiente para cada coluna, né? Teria aqui a coluna de uns, que não está aparecendo, a coluna do high school, a coluna do MAMIQ, e se tivesse aí uma coluna de interação, teria ainda um coeficiente de interação, e aqui as variáveis associadas com essas variáveis dummies. Aqui, um coeficiente para cada uma delas. Do ponto de vista do modelo, é a mesma coisa de antes, é uma matriz X de desenho, um vetor de coeficientes beta, mais um erro. Estima, nada demais. Ok, então você faz um modelo de regressão mínimos quadrados, e agora, bora lá interpretar os resultados. O que significam esses coeficientes que vão aparecer aqui? Tá? Com as variáveis E2 e E3. Vamos lá. Primeiro,
Vamos deixar o MAM High School igual a 0. O MAM High School é 0, então o Kid Score, essa parte aqui vai sumir, e você tem esse modelo aqui. Com o MAM High School igual a 1, aquela ali fica 1, fica desse jeito, e com essa partezinha aqui. Então, vamos lá. E os coeficientes aqui são os mesmos, né? É um coeficiente só. Ok. Então, vamos tentar interpretar agora esses coeficientes. Quando o MAM-work for 1, acho que é melhor até voltar aqui, sabe, gente? Fazer aqui a coisa geral. Que é o seguinte, eu vou até ignorar aqui o MAM High School, senão, se você quiser levar ele em conta também, você dá uma olhada aqui nesse slide seguinte. Mas nem precisa levar isso aqui em conta. O que acontece é o seguinte, qual que é o efeito da variável MAM-work, a mãe trabalhar, no score da criança, no score médio da criança? De acordo com o nosso modelo, não importa o valor, porque não tem interação dessa MAM-work com as demais, não importa o valor de high school, não importa o valor de IQ, o que a variável MAM-work faz é o seguinte, se a mãe tiver MAM-work igual a 0, o modelo é esse aqui. É isso aqui. Ok. Se a mãe passar, se ela tiver MAM-work igual a 2, que é trabalhar um pouquinho. Se ela trabalhou um pouquinho nos últimos... Se ela trabalhou um pouquinho, o efeito é aumentar, isso aqui vai ficar igual a 1, essa variável. Então, você vai ter esse cointercepto aqui aumentado, incrementado nessa quantidade. Então, o que a gente está dizendo é que quando a mãe trabalha um pouquinho, quer dizer, o Z2 é 1, e essas outras aqui são 0, Z3 é 0, e Z4 também é 0. Então, quando a mãe trabalha um pouquinho, o que vai acontecer é que o Kid Score vai aumentar ou diminuir em função por essa quantidade aqui. Em média, o QI da criança aumenta ou diminui quando a mãe trabalha um pouquinho por essa quantidade. E se a mãe trabalha mais um pouquinho, quer dizer, o Z3 é 1, e o Z2 é 0, e o Z4 é 0. O que vai acontecer é que o modelo anterior, modelo para a mãe que não trabalha, ele vai ser impactado fazendo o acréscimo dessa variável. Ela pode ser positiva ou negativa, né? Então, aumentando, em média, o QI da criança por essa quantidade. E assim por diante, aqui para o último coeficiente também. Não é assim. Pois não. No caso da mãe não trabalhar, se isso tiver, na prática, um impacto muito forte no modelo, mesmo ele sendo representado por um vetor de zeros, esse impacto vai aparecer no modelo? Aparece aqui. No intercepto. Porque o que acontece é o seguinte, a mãe ela tem que ter algum valor para a variável MAM-work. Ela tem algum valor. Ou é 1, ou é 2, ou é 3, ou é 4. E quando a gente está falando de referência, então o que a gente está falando é o seguinte, quando essas variáveis aqui forem 0, a gente está no nível de referência, que é a mãe não trabalhar, que era o referência 1. Então, nesse caso, o modelo, quando você zera todas essas variáveis aqui, o que sobra é exatamente isso daqui. Então, você tem agora um modelo para o coisa da mãe, quando isso daqui, de acordo com essas variáveis. Ok. Com essas variáveis aqui, o que a gente tem? Quando a mãe tiver um QI médio, essa variável aqui vai zerar, que ela está padronizada, né? Então, quando a mãe tiver um QI médio e não estiver no MAM High School, e não tiver High School, o que sobra é esse cara. Então, esse cara aqui é o valor médio para essa variável quando a mãe não trabalhar, quando a mãe tiver um QI médio e quando o high school for 0. Entendi. Mas vai estar embutido aqui. Então, é exatamente. Tá? Mas, professor, será que não seria melhor tentar trocar essa abordagem e colocar substituir esse valor com tudo 0 para alguma outra coisa, para tentar melhorar a explicabilidade desse modelo? Porque senão a gente estaria compensando, né, os demais valores, né, nos coeficientes deles lá. Olha, existe mais de uma maneira, como o Stats Model é meio que uma cola do R,
Em Python eu não tenho certeza de como isso é feito, mas provavelmente tem várias opções. No R, existem várias opções de você fazer essa codificação que eu falei aqui. Em vez de fazer o one-hot encode, você pode fazer várias outras codificações possíveis para isso daqui, e isso muda a interpretabilidade do modelo. Eu estou fazendo essa porque eu acho ela, para mim, eu acho a mais fácil de interpretar. Foi assim que eu me acostumei a interpretar esses modelos com essas variáveis categóricas. O fato é que você não pode, nunca, você não vai poder colocar 4 colunas aqui. Por exemplo, se você quisesse colocar uma a mais aqui para representar essa variável de referência, isso daria um conflito com a coluna de uns que já está presente aqui. Imagina que você coloca aqui uma variável a mais, que vai valer 1 quando o valor for 1, e 0 caso contrário, né? Aí o que acontece com essas 4 colunas? Se você somar essas 4 colunas, acrescentando essa aqui, que é ligada à referência, você tem uma coluna completa, constante, igual a 1, que é exatamente a coluna do intercepto. Então, isso daria uma dependência linear entre as variáveis, e o modelo de regressão linear nem roda nesse caso. Existem outras maneiras de tentar interpretar isso. Por exemplo, você tem... Eu não vou falar dessas outras maneiras agora. Se você pode olhar isso depois, que existem essas outras maneiras, e inclusive já implementadas, mas eu não acho elas tão mais simples de interpretar, não. Professor. Oi. Eu estava estudando essa semana sobre o one-hot encoding, foi até bom que você passou por esse assunto. Eu queria só... eu acho que principalmente para o problema de regressão, em que cada variável é tida de forma mais linear, ou até mesmo se você colocar uma segunda ordem, terceira ordem, essa variável ela vai ser interpretada ali de forma quadrática, enfim. Faz bastante sentido utilizar o one-hot encoding, até porque essa variável, por mais que tenha uma relação ali, né, entre os anos, a mãe trabalha um pouco mais no próximo ano, se essa relação não for linear, eu acho que não fica legal na regressão. Mas, fazendo uma pergunta um pouco mais abstrata, indo para outros tipos de problemas de aprendizagem, você também aplicaria o one-hot encoding de forma genérica, assim, você também tem esse costume? Ou, não, se eu estou usando uma árvore, ela consegue identificar melhor as não linearidades aqui, então eu posso deixar, pelo fato do caso tratando de uma variável categórica, em que ela é categórica, mas a gente sabe que há uma relação ali entre o 1 e o 2, não é uma categórica do tipo, é a marca do carro, porque aí não tem uma relação, o one-hot encoding faz mais sentido. A árvore é uma coisa maravilhosa, ela não é um modelo linear. Então, por exemplo, vamos supor que seja religião, a variável categórica, que torna que nem ordem, né, é possível. Então, no caso da árvore, na hora que ela vai tentar usar essa variável como um possível split, ela faz todas as combinações possíveis. Então, ela vai falar assim, eu devo fazer 1 versus as outras 3. Até se você voltar lá atrás, nos slides que a gente teve de árvore, você vai ver que eu comento isso lá para a variável categórica. Mas ele faz 1 versus as outras, quer dizer, eu deveria separar o grupo 1 versus as outras. Quem sabe eu coloco 1 e 3 versus 2 e 4. Quem sabe eu coloco 4 e 1 versus 2 e 3. Então, eu crio todas as... No caso da árvore, basicamente, eu crio 2 dummies. Tá? O que eu estou fazendo, no fundo, é colocar 2 dummies. Colocar uma dummy... para fazer o split, eu, em vez de criar 3, como eu estou fazendo aqui, eu coloco uma dummy só, juntando fazendo uma partição do conjunto de valor, dos 4 valores em 2 grupos. 1 versus 3, 2 versus 2, que são as únicas possibilidades. Ele testa todas elas e escolhe a melhor, quando o número de categorias não é muito grande. Imagina que você está fazendo um modelo de árvore e o que você tem, por exemplo, você está tentando predizer, você está trabalhando para uma seguradora de automóveis e você está tentando fazer a predição do risco que você está querendo estabelecer o preço do seguro de um automóvel. Aí você usa
o sexo do motorista, a idade dele, se ele é casado ou não, e você usa o local, o local onde ele está circulando. E vamos supor que o local, deixa eu simplificar bastante, o local é simplesmente um município dele no Brasil. E são 5.000 valores de município. E a gente tem uma base grande, porque nós estamos no Bradesco aqui, então tem gente do Brasil inteiro. Então, a nossa coluna lá, a nossa variável localidade, e que eu posso querer um valor de seguro diferente se for numa cidade do interior do Nordeste, se for numa cidade no interior de Minas, se for numa cidade numa região urbana do Rio Grande do Sul, eu quero um valor diferente, em princípio, para cada um desses valores, potencialmente diferentes. Eu tenho 5.000 valores aqui. A árvore, ela não consegue testar 5.000 combinações possíveis. Se tem 5.000 valores, eu deveria ter 4.999 possibilidades aqui dessa coluna, mas para a árvore, isso explode. Existe agora uma técnica, como é que é? CatBoost? Acho que é isso que chama, CatBoost, criada aqui por uns russos, e que está fazendo um sucesso grande no Kaggle, é o que o pessoal tem usado para fazer gradient boosting, para fazer árvore, quando você tem variáveis categóricas com um número muito grande de combinações. Então, respondendo a sua pergunta, eu uso um one-hot encode direto aqui, se for um modelo de regressão, se for regressão logística, se for SVM, essas coisas, sim. E se for árvore? Para árvore não precisa. Para árvore, você pode deixar a variável sem um one-hot encode, você avisa que ela é uma variável fator, né, que ela é uma variável categórica, mas ele ele vai trabalhar de um jeito diferente, porque na árvore não tem esses coeficientes numéricos associados com cada variável, como a gente está vendo aqui, né, nos modelos lineares. Não sei se eu respondi, assim, se eu estivesse fazendo um modelo de rede neural, o rede neural é, no fundo, um monte de regressões lineares. Por isso, inclusive, eu estou gastando um tempo grande aqui nesse modelo simples. Porque rede neural é uma coleção hierárquica de modelos de regressões lineares. E aí eu usaria, sim, se o meu input for uma variável categórica, eu também colocaria um one-hot encode aqui. No caso do R, eu não preciso criar essas variáveis no one-hot encode, não só no R, como no Stats Model lá do Python. Eu rodo uma regressão em R com a variável categórica, identificando ela como da classe fator. A classe fator é exatamente isso para dizer que ela é uma variável categórica. Então, eu faço isso aqui, olha, eu crio um fator, factor, aqui, uma nova variável, que é simplesmente forçar a variável MumWork a ser um fator. E se eu peço para ele me mostrar quem que é essa variável, ele me mostra, olha, a variável tem esses valores aqui, e aqui estão os níveis do fator. Então, aqui os níveis, inclusive, podia ser, por exemplo, nomes, podia ser assim, o nível católico, o nível 1, 2 e 3, aqui é porque eu fiz uma representação simples de fator. E aí, isso significa que eu posso usar diretamente no modelo de regressão, LM, eu coloco as variáveis tradicionais, estão aqui, e agora eu simplesmente acrescento o fator. Na hora que eu acrescento o fator, observa que ele criou aqui automaticamente 3 dummies aqui. Para o fator, para o nível 2, ele está, de novo, aqui tem um monte de defaults aqui, de opções de default, ele está considerando o primeiro nível da variável como uma variável de referência e criando aquelas Z's adicionais para esses outros níveis aqui, 2, 3 e 4 do MumWork. E se eu quiser usar 4 como referência, tá? Aí é só você olhar lá na sintaxe do comando aqui que você faz isso, tá? Não tem nenhum mistério. Você consegue fazer essas coisas, pode usar outras representações que não são one-hot encode, como um de vocês aí perguntou também, você vem aqui nesse modelo, ele tem uma série de opções adicionais, a gente só está dando aqui o básico do básico, tá?
Ok. Então, eu estou vendo aqui que meu tempo está praticamente acabando, gente. Aí tem algumas coisas aqui a mais agora da interpretação desses coeficientes, que é o que cada um vai mudar, eu vou deixar para você ler. E deixa eu só ver aqui o que eu não vou falar. Porque daqui para frente, gente, eu realmente não vou falar. Eu continuo aqui aumentando o modelo, acrescentando. Agora não tem mais novidades. Agora a única coisa que vai aumentar é que eu vou começar a colocar mais interação entre as variáveis, eu vou deixar o modelo um pouco maior e ficando um pouco maior a cada vez. Não sei se vocês estão vendo aqui, eu estou aumentando, colocando interações, mais e mais interações, tentando interpretar os coeficientes, e a coisa vai ficando cada vez mais cheia de dificuldades, porque vão aparecendo mais e mais coeficientes. E você pode ir aumentando isso indefinidamente. Então, vamos pensar aqui agora, só para encerrar, as dificuldades que vão aparecer quando a gente começar a acrescentar mais e mais colunas nessa matriz X, por causa dessas interações possíveis, e daqui a pouco a gente vai, inclusive, ver as variáveis ao quadrado, cubo. Variáveis que são criadas como interações de produtos, elas vão sendo criadas com cuidado, tem que ser criadas com cuidado, porque elas aumentam rapidamente o número de colunas dessa matriz de desenhos. E uma matriz X com muitas colunas, ela é meio problemática. Matrizes que têm colunas demais, elas têm que ser tratadas com métodos de regressão com regularização. Um assunto que eu estou aqui na dúvida se a gente vai conseguir ver nesse curso ou não, porque faltam só 3 semanas. O que acontece é que, deixa eu só mostrar aqui, por que isso aumenta rapidamente, é a parte que eu pulei aqui, o que acontece é que eu coloquei Mama High School, coloquei o QI da mãe, coloquei aqui a idade da mãe, centrada, coloquei aqui a variável de trabalho, da mãe trabalhar, o Mama Work. Agora eu comecei a colocar interações. Eu estou colocando o seguinte, o Mama High School e o Mami Q. É uma variável aqui de interação entre as duas, que é aquele produto. Beleza, está aqui. Vou colocar uma outra que não é só isso. Eu posso imaginar que aquela variável categórica, Mama Work, ela também deveria afetar a reta de regressão, fazendo, não só dando um impacto a mais global, mas mudando a maneira como o QI da mãe impacta no QI da criança. Então, eu vou colocar aqui como a minha variável MamWork, na verdade, são 3 colunas, se eu colocar a interação entre MamWork e MamiQ, que está aqui em cima, automaticamente o que ele vai fazer é criar 3 colunas, que é o produto, a coluna produto do MamiQ versus o MamWork, as variáveis binárias, e vão ter 3 coeficientes, então. Mas por que parar aí? Eu posso pensar agora num produto e numa interação entre o MamWork, pode ser que o efeito de high school no QI da criança, o QI da mãe muda não só com o efeito do QI da mãe, né? Ele muda não só com o high school 0 ou 1, dependendo do high school 0 ou 1, mas dependendo do high school e do nível de trabalho da mãe. Todas essas coisas juntas e misturadas. Então, isso significa colocar automaticamente, forçar o modelo a colocar essa variável adicional. Eu estou colocando aqui a interação entre as 3 variáveis. Então, tem 2 pontinhos aqui, um acabou não aparecendo. Aqui é essa daqui, e tem mais um pontinho aqui, que é para o MamWork, ou o Mama High School, aqui no finalzinho. Né? Então, essa interação tripla, ela aparece aqui. Então, se você tiver 15 variáveis básicas e começar a pensar nas interações entre essas variáveis, você começa a criar produtos entre as variáveis, produtos entre triplas de variáveis, e aí o negócio começa a crescer. Olha, porque se você só pensar em interação entre 2 das variáveis, você tem 15 2-a-2, coeficientes a mais. Então, essa matriz X, ela vai aumentando muito rapidamente o número de colunas dela,
se a gente permite que isso aconteça. Então, deixa eu tentar fazer só um... Então, isso, em geral, é tratado com regularização. A solução que a gente acha para isso, se você começa a querer forçar o modelo a ter mais e mais variáveis e mais capacidade explicativa, você vai ter que criar essa regularização, a gente vai ter que ver qual que é a dificuldade que vai aparecer, se a gente conseguir cobrir essa parte de regularização, e como é que a gente resolve isso. Mas, me imagine que a gente ajusta, tentando fazer um resumo aqui do que a gente viu até agora. Imagina que a gente, então, ajusta o melhor modelo linear, considerando um certo conjunto de atributos, as colunas da matriz de desenho, da matriz X. Imagine que a gente encontra que minimizam a diferença entre o valor dos preços dos apartamentos e os preditores que a gente introduziu linearmente, talvez com uma ou outra interação entre alguns deles. Tá, combinação linear das colunas da matriz de desenho. Nós obtivemos esse que é o melhor possível. A questão agora é a seguinte, esse que é o ajuste de mínimos quadrados, o melhor ajuste, a melhor combinação linear, ela é boa? Ela é boa o suficiente? Quer dizer, o melhor que você pode fazer pode ser excelente ou pode ser uma grande porcaria. É o melhor que você pode fazer, mas não é grande coisa. Então, a pergunta é, os atributos que você pôs na matriz de desenhos, eles são ou não capazes de predizer bem o valor do Y? Como é que a gente checa a qualidade desse ajuste? A gente tem uma medida de qualidade de ajuste, que é o R2, e agora, gente, o R2 que vai aparecer aqui é exatamente o mesmo R2 que a gente viu antes. Então, eu nem vou passar por aqui, eu vou deixar para você ler isso aqui de novo, mas a gente viu isso daqui anteriormente. Eu tenho aqui um conjunto de slides a mais, tentando explicar isso um pouco melhor, mas é a mesma coisa que a gente viu antes, a projeção ortogonal e a quantidade de resíduos, e o R2 definido do mesmo jeito. Eu vou deixar para você, porque simplesmente não dá mais tempo aqui na aula, e eu vou ter que parar por aqui. Então, finalmente, o R2 aqui, que é exatamente o que a gente já viu anteriormente, numa outra aula, mas aqui com um pouco mais de detalhes, inclusive como é que ele aparece no output da regressão. Ele está aqui, esse R2 múltiplo aqui. E aí tem mais algumas coisas adicionais. O R2 que a gente obtém nesse modelo de high school da mãe é um valor meio baixo, dá um R2 de 0,25. Quando você ajusta o modelo com um certo número aqui de variáveis, aqui eu já estou colocando até bastante interações aqui, e não fica grande coisa não, então o modelo, o R2 está aqui, é só 0,25. Esse é um valor típico, na verdade, que você encontra em problemas observacionais desse tipo de problema social. Quando você tem esse tipo de situação em dado social, na verdade, estudos econômicos, análises sociais, é muito típico que o R2 ele tem uma capacidade preditiva muito pequena, porque existe uma quantidade muito grande de fatores influenciando o QI da criança, e dificilmente a gente consegue só um bando de 10, 12 desses fatores que são altamente preditivos. Dizem, sim, tem capacidade preditiva, mas existe uma variabilidade ainda enorme em torno dessa predição que é feita. Gente, vou parar por aqui, já estou entrando aí no tempo de outras disciplinas, e a gente retoma na terça-feira. Tá ok? Já com o modelo, possivelmente, regressão logística, e para depois passar para a máxima verossimilhança. Alguma pergunta? Professor, queria saber, voltando um pouco aí de ortogonalidade, né? Tinha aquela matriz que era x transposto vezes x e depois tirava inversa. É garantido que se as features forem linearmente independentes,
ela vai ter inversa? Sim, é garantido. Sim, pode perguntar. Alô? Então, e se elas forem parcialmente, linearmente independentes, aí já não tem mais essa garantia, né? Não tem parcialmente. Ou elas são linearmente independentes ou elas não são. Se elas não forem, não existe essa inversa. A gente usa um negócio chamado pseudo-inversa, acha ainda os coeficientes, mas eu não vou... Esse fato, por exemplo, aparece dependendo dessas diferentes diferentes codificações. Em vez de usar esse one hot encode que eu expliquei hoje, se você usar uma codificação diferente, querendo uma interpretação diferente, uma das consequências é que a matriz de desenhos pode não ficar inversível, e aí você precisa de uma pseudo-inversa, e precisa de um... Aí é uma complicação adicional que eu não quero fazer, já estou cortando na carne aqui os nossos... Aí, o que ainda acontece é o seguinte: às vezes o que a gente tem não é uma correlação, elas continuam sendo linearmente, matematicamente elas são linearmente independentes, mas elas são quase linearmente dependentes. Vamos supor que você tem duas colunas, você pega uma coluna de, sei lá, área do apartamento. Tá? Aí, artificialmente, vou colocar uma segunda coluna, que é o seguinte: eu pego lá os meus 1.500 apartamentos, escolho 2 apartamentos e somo 1 metro quadrado nessas duas colunas, nesses 2 apartamentos. Então, eu tenho 1.498 valores que são absolutamente idênticos aos da outra coluna, que é a área do apartamento, mas em 2 apartamentos apenas, eu aumento a área deles por 1 metro quadrado apenas. Então, eu tenho 2 colunas que estão medindo praticamente a mesma coisa. É ligeiramente diferente uma coluna da outra. Isso gera uma quase... Elas continuam linearmente independentes. Matematicamente, elas são linearmente independentes. Mas, do ponto de vista numérico, isso dá uma estabilidade enorme na criação, na geração daquela matriz x' x a menos 1. E essas duas colunas, elas são quase linearmente dependentes, num sentido muito preciso. O sentido é o seguinte: essa matriz x' x é uma matriz quadrada, você pode obter os autovalores dela, e o outro valor, ela é uma matriz definida, semi-definida positiva, e o menor autovalor, ele vai ser um valor muito próximo de zero. Esse menor autovalor muito próximo de zero, ele dá, você na verdade contrasta esse autovalor menor com o maior, se eles tiverem, isso é chamado de número de condição da matriz. Se esse número de condição for muito grande, é porque essa matriz é altamente instável numericamente. Regularização é uma maneira da gente tratar esses casos. A gente entrar com regularização para permitir que mesmo essas colunas muito próximas de linearmente dependentes, elas possam ser usadas sem que a gente precise perder o sono por causa disso. Beleza, entendi, obrigado. E sobre a questão da explicabilidade, o que a gente pode falar em relação aos coeficientes que são atribuídos para cada variável, em relação ao impacto que aquilo causa para o modelo? É difícil. Se for um modelo experimental, você pode dizer muito, de forma absolutamente causal. Se for um modelo observacional, é complicado. A gente vai falar sobre isso porque isso tem a ver, é a mesma coisa para a regressão logística também. Mas, basicamente, o que ele faz, o que você tem é Deixa eu mostrar aqui aquela outra pergunta que você fez, mas o que a gente tem é o que a gente tem o valor do coeficiente. Vamos supor que você achou lá um beta igual a 6.
Porque esse valor 6 é o impacto de variar aquela variável, né, associada com aquele coeficiente, quando as demais variáveis são mantidas constantes, se for possível fazer isso. E, além disso, é quando, se for possível, porque às vezes mexendo numa variável, você acaba mexendo em outras variáveis também. Não é o modelo observacional. E, além disso, é o valor dessa variável condicionado na presença das outras variáveis no modelo. O que isso significa? Que se você rodar um modelo de regressão tirando algumas das variáveis, você vai encontrar coeficientes diferentes. Então, qual que é o efeito de área de apartamento? Bom, é o efeito de área de apartamento, mas a variável número de suítes está dentro do modelo ou não? Porque se estiver dentro do modelo, é um número, é um coeficiente que você acha. Se não tiver no modelo, é outro número que você acha. Então, qual que é? Como que você atribui? Então, no fundo, o que a gente tem é o seguinte, você tem valores da variável, o valor do coeficiente, ele está associado com o valor a presença ou não das outras variáveis no modelo. Eu estou tentando achar aqui o resultado de que se a variável, se as colunas forem linearmente independentes, que ele é... Eu mando isso faço um print aqui e mando depois para vocês, tá? Não estou achando Entendi. aqui agora. Professor, ainda sobre essa questão da explicabilidade, a ideia seria que existem muitos conjuntos de coeficientes possíveis que dariam respostas de alta qualidade, digamos assim, e todos eles possivelmente distintos, né? Então, a variância dos coeficientes possíveis é alta, né? Exato. Você tem, porque se uma coluna é quase linearmente dependente da outra, você pode ter várias combinações de modelos gerando o mesmo preditor misturado das duas. Isso era uma discussão que eu faria na aula de regularização com um pouco mais de cuidado. Eu estou na minha grande dúvida agora se eu faço essa aula de regularização. Talvez uma possibilidade é simplesmente fazer um vídeo e deixar lá opcionalmente, quem tiver tempo, interesse, assistir, ver essa aula. Talvez seja uma solução. Entendi, obrigado. Não estou achando aqui agora, mas está aqui em algum lugar nesse livro, que é um livro mais teórico de regressão linear. É só regressão linear, mas é muito bom, tudo bem demonstrado. É matemático esse livro. Posso passar a referência para vocês depois. Ok, tem mais alguma coisa, gente? Então, se não, vamos parando por aqui e a gente retoma na terça-feira. Ok? Beleza. Obrigado, professor. Falou. Um abraço.